Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 12 de janeiro, primeira semana do Tempo Comum. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia mais lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas, não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto e bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no decorrer de todo esse tempo comum, desse tempo em que a igreja mostra a vida pública de Jesus, nós estamos vendo as manifestações públicas do Senhor. Jesus vai andando de aldeia em aldeia, curando, libertando, restaurando o coração do seu povo. E observemos que desde a terça-feira até hoje, todos os dias nos é apresentado o milagre de Jesus. Jesus caminhando, e ali Jesus vai manifestando a sua graça, a sua glória no coração do seu povo. João Batista tinha morrido, agora entra em cena Jesus, o Messias, o Salvador de Deus. Ontem nos era apresentada a imagem daquele homem que era um leproso. Hoje nos é apresentada a imagem de um paralítico. Esse homem não tem nome. Todas as vezes na Sagrada Escritura aparece não o nome da pessoa, então trouxeram um paralítico, trouxeram-lhe um leproso, né? Então está falando que era um leproso, a palavra está nos dizendo que é um paralítico. Então a palavra está dizendo que sou eu que é você. Ela nos remete a nós, as nossas paralisias, as nossas lepras. Mas de modo especial hoje, nós estamos ouvindo a palavra de Deus em que está narrando a história deste paralítico. Então o Evangelho nos diz que 4 homens trouxeram um paralítico. Não tinha lugar para entrar com aquela maca, imagina a cena, naquela casa. Então o que aqueles homens fizeram? Eles subiram em cima do teto daquela casa, abriram o telhado e ali, vocês imaginam a cena? Desceram aquele homem pelo telhado até Jesus. Jesus viu o quê? Jesus viu a fé do paralítico ou a fé daqueles homens? Jesus viu a fé daqueles homens. Aqueles 4 homens eram homens de fé, homens que acreditavam no poder de Deus. Olhando para a nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, quantos anjos, quantos homens e mulheres de Deus já passaram na nossa história, quantas pessoas nos trouxeram de volta ao caminho de Deus. E também quantas pessoas você que está me ouvindo já trouxe para Deus. Quantas vezes o Senhor olha a tua fé e Ele honra a tua fé. Por isso Ele alcança o coração de tantas pessoas através de você. Quantos paralíticos aparecem no decorrer da nossa história, nos é apresentado no decorrer da nossa história. E Deus sempre vai nos curando e curando-os de todas as paralisias. Então Jesus viu a fé daqueles homens. E o que Jesus diz àquele paralítico que ali se colocou diante dele, que ali colocaram diante dele? Filho, os teus pecados estão perdoados. Só o Senhor tem a força de perdoar os nossos pecados. Por isso, meu querido filho, minha querida filha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode confessar hoje, corre na tua igreja, procura um padre, se confesse. Talvez faz tanto tempo que você não se confessava, mas Deus te chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Depois aquele paralítico foi curado, e imediatamente o que acontecera? Ele pegou a sua maca, colocou debaixo do seu braço, e ali diante daqueles homens que queriam prejudicar Jesus, ele saiu andando.
Então, quando a palavra também nos diz, o paralítico então se levantou e carregando a sua maca saiu diante de todos eles, a palavra de Deus está dizendo isto, que aquele homem, antes ele era escravo do pecado, da história dele. Agora não, diante de Jesus ele pega a sua história. Antes a sua história ele dominava, agora ele domina a história. Então, um homem sábio, um homem e uma mulher verdadeiramente sábios e curados, são aqueles que têm a história em suas mãos, mas não se dominam pela história. Eles transcendem diante da história. Então, talvez a sua história de vida foi tão dolorida, tão difícil, e às vezes você fica paralisado aquilo que passou, e você não consegue enxergar que você tem o presente e o futuro que virá. Então Deus te convida, me convida neste dia a pegar nossas macas, nossas camas, que é a nossa história, e colocá-las para trás e não deixar ela nos dominar. Que o Senhor nos ajude neste dia a entendermos que passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, fale mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará.